Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da família Lima. Eu sou a Dani, faz um tempinho, né, alguns dias aí que eu não apareço por aqui sozinha em um vídeo. Pelo menos faz uns dias, já que eu não gravo. E estou aqui hoje para o primeiro episódio, né, porque vocês sabem, né, que a gente gosta de inventar quadros novos aqui. Então hoje é o primeiro episódio do quadro Hashtag Papo de Estudante. E hoje eu vou falar sobre minha graduação em design gráfico. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o meu emprego na prefeitura, que foi meu primeiro emprego. Mas hoje eu vou falar sobre a graduação. Como que foi a graduação, o que eu aprendi e o mais importante, né, gente, o que um designer gráfico faz. Então, se você se interessou por esse vídeo, fique ligadinho, roda a vinheta e vem comigo! Bom, pessoal, então vamos começar da onde? Do início. Quando eu comecei a graduação, que foi em fevereiro de 2018, isso mesmo, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, terminei o ensino médio em dezembro de 2017, com 17 aninhos, e em fevereiro de 2018 eu já comecei a graduação e fui fazer design gráfico. Demorou muito pra mim saber o que eu queria fazer, qual profissão eu queria seguir, e eu fui decidir a carreira que eu queria seguir, pelo menos no momento. O que me chamava a atenção, né, que brilhava meus olhos, era o design gráfico, e eu descobri isso em 2017. Sim, no último ano do ensino médio, que eu falei, não, é essa carreira que eu quero seguir, é isso que eu quero fazer. E por que eu escolhi design gráfico, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso antes de eu falar sobre como foi a graduação. Eu escolhi design gráfico porque eu sempre gostei muito de desenhar. Eu gostava de desenhar tanto na escola quanto em casa, né? Até tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei os meus desenhos antigos. Então eu sempre gostei muito de desenhar e eu comecei a ver, tipo, será que vai ter alguma profissão que eu vou poder desenhar? Porque era o que eu gostava, né? E sempre as pessoas falavam, você tem que fazer algo que você gosta, algo que você ama. Você tem que saber as coisas que você gosta pra você escolher uma profissão que você possa exercer os seus hobbies, digamos assim. Só que é claro, com um olhar profissional. Então eu fiquei pensando e eu vi uma profissão, vi a outra, eu falo, senhor, o que eu vou fazer? Eu sempre gostei muito de matemática também, mas eu não me via trabalhando com números, sabe? Eu não me via trabalhando com estatísticas, essas coisas. Então eu sempre me vi mais pra área criativa, pra área artística. E foi aí que eu cheguei no design gráfico, e ainda mais porque trabalhava também com tecnologia, né? No design gráfico, a maioria das coisas que você faz é pelo computador. Então, tá aí, né? Unir a arte com o digital. Eu falei, não, é design gráfico, é essa carreira mesmo, é esse curso mesmo que eu quero fazer. E foi aí que eu entrei em 2018 em design gráfico. E foram 2 anos, então eu comecei em fevereiro de 2018 e eu terminei em dezembro de 2019. Minha coleção de grau foi dias antes de fechar tudo, né, do lockdown, da pandemia. Então foi a minha coleção de grau dia 29 de fevereiro de 2020. Então, falando um pouquinho sobre as disciplinas que eu tive, gente, foram tantas. Mas começando ali pelo primeiro semestre do curso, nós vimos o quê? A parte mais teórica, né? Realmente fazendo uma introdução ao design gráfico. Então a gente viu sobre desenho técnico, que é uma das partes aí do design, né? Que as pessoas podem trabalhar fazendo desenhos que são mais cheios de normas, digamos assim. Então não tem tanta liberdade como as outras áreas, mas também algumas pessoas, né, que, como eu disse no começo, que gostam de matemática, né, eu gostava de matemática, então talvez a pessoa que quisesse unir ali a arte com a matemática, também é possível, né, pessoal? Tem tantas possibilidades. Então a gente viu sobre desenho técnico, nós vimos sobre história da arte e design, para fazer uma introdução, como eu disse pra vocês, da onde surgiu o design, por que surgiu o design. Então, primeiro surgiu a arte, nós vemos que a arte está aí desde a pré-história, a arte rupestre, aquela coisa toda, né? Então, o design é bem recente comparado à arte. Nós vimos sobre a teoria e composição da cor e ilustração. Então, por que as pessoas usam determinadas cores para alguns temas e outras cores para outros? E nós vimos também aí ao longo do curso, né, um pouquinho mais pra frente, nós trabalhamos com computação gráfica. Então nós vimos os programas, principalmente do pacote Adobe, o Photoshop, o Illustrator, o InDesign também para fazer diagramação. E também, um pouquinho mais adiante, né, eu tô olhando aqui as disciplinas que eu coloquei pra eu não me perder, nós vimos também sobre semiótica e linguagem visual.
linguagem visual. O que é a semiótica? A semiótica é a ciência que estuda os signos. E signos é tudo aquilo que representa algo para alguém. Parece complexo, mas não é. Um exemplo simples e que nós vimos muito também é a respeito dos logotipos, né? Que é algo muito do cotidiano do designer, ver logotipos e estudar sobre logotipos. Então, a semiótica, ela vai estudar o porquê. Um exemplo, né? Um pedacinho da semiótica vai estudar o porquê que determinado símbolo, por exemplo, a maçã da Apple, vai representar ali a Apple e não uma empresa de gastronomia, por exemplo. Então, tem todo esse estudo, como o nosso cérebro entende determinadas formas, por que culturas diferentes têm interpretações diferentes do mesmo objeto, da mesma forma, da mesma cor. Então, tudo isso a gente viu assim, realmente pra gente refletir, abrir a nossa mente e entender muito mais do que aquilo que está ao nosso redor, na nossa bolha, né? Então, isso que é legal da faculdade, é que expande os nossos conhecimentos, né? Faz a gente olhar de outras perspectivas e não somente aquilo que a gente já tá acostumado, né? Porque nem faria sentido também, né? A gente ir estudar, ficar horas ali na sala de aula e não aprender, não ir além daquilo que a gente já tá acostumado. E a gente, um pouquinho mais adiante, nós vimos também sobre gestão de marcas e produtos. Então, nós vimos também ali a parte de planejamento, não só a parte prática de criação, mas como que a gente poderia fazer aquela marca ser conhecida, fazer aquela marca ser lembrada. Nós vimos também, voltando um pouquinho, né, no início do curso, nós vimos sobre empreendedorismo. Então, como montar um plano de negócios, como gerenciar uma empresa e tal. Então, nós vimos um pouquinho sobre isso. Claro que pinceladas, né? Sim, não aprofundado, porque são 2 anos para estudar muita coisa. Então, a gente acaba não se aprofundando tanto nos assuntos. Mas, gente, dá para aprender muito, tá bom? Vamos lá. Então, já indo pro final do curso ali, nós vimos sobre audiovisual. Então, nós estudamos sobre edição de vídeo, sobre as mensagens que determinadas cenas passam. E também a gente inclui sempre o design gráfico, então a gente fala sobre os filtros ali dos filmes, sobre as cores e tal. A gente viu também sobre tipografia, que são as fontes, né? As letras. Letra cursiva representa algo mais informal, a letra serifada, que é aquela que tem os tracinhos embaixo, em cima, já traz um ar mais de seriedade, algo mais formal. A letra manuscrita vai trazer essa coisa mais feminina, a letra de forma algo mais masculina. Então a gente foi trabalhando aí, transitando por todas essas áreas para entender num contexto geral. Então, acho que eu falei muito, mas nem foi tanto, né, gente? Enfim, então, um resumão do que eu vi na faculdade foi isso. Claro que muito mais, né, porque foram 2 anos. E, afinal, o que um designer gráfico faz? Bom, o design gráfico ele pode trabalhar em várias áreas. É um curso ali, uma profissão bem versátil, né? A maioria das profissões tem aí vários campos, mas o design, ele realmente, você pode fazer muito. Você pode desde ser um diagramador de livros, que é organizar as páginas bonitinho, colocar imagens e tal, fazer a distribuição dos textos e imagens de livros, revistas e tal, que daí é chamado de design editorial. Você pode trabalhar com a criação de logotipos, de identidade visuais. Você pode também, né, sendo designer, trabalhar até mesmo com edição de vídeos. Sim, você pode trabalhar com ilustração, que é algo que sempre me chama muita atenção. Você pode trabalhar com ilustração das mais variadas, ilustrações para banners, né, para o meio digital, como também ilustrações para impressos, seja para revistas, para livros e etc. O designer, ele pode trabalhar com o que mais, gente? São tantas coisas. O designer ele pode trabalhar também com a parte assim criativa em relação a sons. Então você pode trabalhar com spots. Que mais? Eu acho que é isso, resumidamente é isso. Mas dentro disso tem muito mais. Então, resumidamente é isso, pessoal. Eu trabalhei em quais áreas? Eu já trabalhei no departamento de comunicação da prefeitura, como eu disse pra vocês. Então, ali eu fazia um pouco de tudo. Criava arte para banners, para panfletos, editava vídeo também quando necessário, fazia as artes, né? Principalmente, meu foco principal era fazer as artes, as peças que iriam ser vinculadas ali, veiculadas, na verdade, nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, nós usávamos bastante lá também. Então, eu fazia as artes, na maior parte do tempo, as artes para divulgar recados de todos os tipos.
Depois eu trabalhei no UniCV, eu falo mais sobre isso no meu canal, Daniela Dutra. Vou trazer mais vídeos sobre isso aqui pra vocês também. Eu trabalhei no UniCV, que foi a faculdade que eu fiz. Achei que minha mãe ou minha irmã ia aparecer na porta, mas não. Trabalhei no UniCV, lá eu trabalhava mais focado fazendo artes também para redes sociais, mas eu também fazia alguns materiais gráficos, que são os impressos, né, offline. E depois eu trabalhei na estratégia e lá eu também era focada na parte digital, mas também fazia algumas coisas impressas. Então eu sempre acabei transitando por essas duas áreas. O digital, né, que é o online, que nós chamamos online, e o offline. Sempre trabalhei com essas duas áreas, mas sempre, majoritariamente, a maior parte do tempo era trabalhando com digital. Mais uma coisa que o designer pode fazer também, ele pode trabalhar com fotos, né, com tratamento de imagens, também fotografando. Enfim, gente, são tantas coisas, mas acho que deu pra vocês entenderem. Se ficou confuso o vídeo, se vocês não entenderam algo, podem comentar aqui embaixo, tá bom? Que eu atualizo vocês, que eu respondo as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda muito na divulgação do canal e faz com que os nossos conteúdos cheguem cada vez mais longe. Nós ainda continuamos com a meta de 10k de inscritos, então ó, aproveita essa oportunidade e inscreva-se no canal. Já passamos os 3k, estamos muito felizes com isso, que o nosso canal, a nossa família vem crescendo a cada dia mais aqui no YouTube. Temos vídeos novos todos os dias por aqui às 20 horas, que é o vídeo longo, como esse que você está assistindo. E ao longo do dia nós publicamos vários shorts, que são os vídeos curtos de dublagens, vídeos engraçados que nós fazemos aí pra vocês, algumas montagens aí com inteligência artificial, enfim. É bem legal, né? Deem uma rolada aí no feed, no nosso perfil aqui do YouTube, que vocês vão ver que tem muito vídeo, gente. Nós passamos de 900 vídeos aqui no canal, vocês têm noção disso? Em 9 meses de canal, um pouquinho mais de 9 meses, passamos de 900 vídeos. É muito conteúdo, gente. Maratonem o canal, porque tem muito conteúdo pra vocês assistirem, tá bom? Agora eu me despeço de vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal, que é amanhã. Tchau!